alguns benefícios, conseguir reajustes salariais. Naquela época, assim, era muito radical, né? As coisas eram mais radicais que hoje, né? Quer dizer, os trabalhadores conseguiram 80% de reajuste, mas queriam 100%. E a Assembleia é soberana. E aí, né, continuou a greve. Então, foi um momento sangrento. Foi aí 45 dias que eu via e voltava pro quartel, passava e via os companheiros ali, determinados ali de conquistar o que, né, que estavam reivindicando. Hoje, quando a gente conversa, ou pelo menos faz tempo que eu não faço mais acompanhamento do movimento sindical de greve, mas quando eu converso com os trabalhadores de uma maneira geral, eles não têm ideia do que foi a luta nesse período. Que todo esse arcabouço jurídico de direitos que os trabalhadores têm hoje foi conquistado nesse período, no período do seu pai e um pouco no início da sua militância, que veio todos esses direitos. Porque antes, esse negócio de vale transporte, vale alimentação, essas coisas era brincadeira você chegar no patrão e falar que você queria vale transporte para ir trabalhar, né? Foi toda uma luta para se chegar a esse nível de apoio que os trabalhadores têm hoje. É que nada para o trabalhador foi fácil, né? Principalmente para os sindicatos, né? De luta mesmo, de enfrentamento. Tem uns sindicatos fardados que é do trabalhador, mas na verdade é do patrão, né? É os famosos pelegos do movimento sindical, né? Então, assim, nunca foi fácil para nós, os trabalhadores e as trabalhadoras, né? Todas as nossas conquistas foi através de luta, foi através de greve, de enfrentamento. Muitos trabalhadores foram mandados embora, muitas greves enfrentamos polícia. Você sabe, numa greve primeiro que chega não é nem o patrão, é a polícia, né? Já mandado pelo patrão para descer a borracha nos trabalhadores. Então, isso foi, né, sequência. Então, hoje, o trabalhador que chega numa empresa, hoje ele vê lá, a empresa tem um cartão de alimentação, ela tem um PPR, ela tem um outro benefício, ela acha que a empresa que está fornecendo aquela empresa que está dando, mas não sequer faz a discussão com o sindicato, que aquilo foi uma luta. Muitos trabalhadores foram para a rua para conquistar aqueles benefícios ali. Então é difícil hoje a conscientização, mas tem muita gente que é conscientizada assim, tem muita gente que entende que aquela luta ali é do sindicato, né, e é bandeira de luta do sindicato, as conquistas que nós temos hoje em acordo coletivo, em convenções coletivas. Sei que mudou muito depois da reforma, né, mas tem muitos sindicatos aí de luta que os trabalhadores têm a conscientização que tudo que eles recebem de benefício ali é luta dos trabalhadores ali da categoria. Vamos começar então de quando é que você despertou para o movimento sindical? Quando é que você resolveu... Claro que já tinha a experiência do seu pai, tinha todo esse negócio da luta, mas em um momento você vai trabalhar e você decide ir para a direção, começar a disputar, começar a reivindicar. Você tem ideia de quando foi isso? Igual eu falei para você, né? A primeira greve que eu acompanhei assim, que eu vi aquele tumulto, foi essa greve aí de 45 dias do Bordão, né? Mas eu não me dava conta daquilo ali, né? Eu não entendi. Sabe quando você vai pro quartel um pouco, você fica bitolado naquele negócio ali, do militarismo ali, né? E aqueles pessoal ali fora, reivindicando. Chegava em casa, aquele multidão de gente ali, né? A gente morava na Vila do Bordão, na Vila do Frigorífico, casas de madeira. E chegava lá, tinha 50, 100 pessoas lá na frente conversando, articulando aquelas coisas. Eu falei, pô, que hora que a gente vai descansar? Né? Não conseguia entender, eu não conseguia assimilar aquilo ali ainda. Trabalhei no frigorífico, né? Um dos primeiros empregos meu foi no frigorífico Bordão, né? Trabalhei bastante tempo lá, depois saí, né? E aí depois eu voltei de novo pro frigorífico, né? Minha mãe também é do frigorífico, né? Dona Gilberta, ela trabalhava no controle de qualidade, trabalhou na cozinha. Você sabe como que é frigorífico? Quanto você mais enfrenta, mais você é retalhado. Então, assim, aí ela superou tudinho também. E aí foi na faixa lá dos anos 2000, mais ou menos, depois saí do quartel, aí fui trabalhar no frigorífico, fui para Rio Verde, trabalhei no frigorífico em Rio Verde, e aí começou a despertar, assim, a desigualdade, né? Que a desigualdade não é só Campo Grande, né? Vamos pro interior aí, a coisa é grosseira. Você trabalha num frigorífico ali, se você não é um faqueiro, se você não é uma coisa ali, você é isolado, entendeu? Os reajustes que vem para um não vem para outro, né? A alimentação que é para um não é para outro, o transporte que é para um não é para outro, quer dizer, então aí começou a vir a desigualdade, que ele começou a vir no sangue, ver como, né? Eu preciso estar dentro do sindicato. E aí na época de 2000
2001 eu entrei pro sindicato, né? E aí começamos a militância, aí já pegamos de cara aí, né? Uma Swift, um bordão aí na época, né? Rio Paraná, depois veio JBS, o monopólio. E aí começou as brigas, e aí começou cada vez mais a gente entender que o sindicato é a defesa do trabalhador. Muitos trabalhadores não têm as condições igual o sindicato tem de fazer o enfrentamento, né, de igual para igual, porque o trabalhador é o menos desfavorecido ali. Então o sindicato é um porta-voz dele. Ele tem que ser, ele foi eleito para ser um porta-voz, não ser um puxadinho do patrão, né? Então, na organização sindical, até para quem nos ouve, e hoje na política, né, através da internet, esse negócio se popularizou e tem os que são contra, que ficam falando a desinformação corre solta. Para você ir para uma mesa de negociação com todas essas pautas, tem uma equipe que organiza isso, uma equipe jurídica, uma equipe que acompanha, de economistas, que acompanha a defasagem, que faz esses estudos? sim, sim. Hoje, primeiro, para você tirar uma pauta, você vai para a Assembleia, né? Você faz a Assembleia, tira a pauta, né, de reivindicação. A pauta, praticamente, você já vem colhendo no ano todo das demandas, da dificuldade que vai acontecendo dentro do local de trabalho. Então, você tem mais ou menos o que vai acontecer na Assembleia. Mas a Assembleia é sempre importante porque o trabalhador você dá a voz para ele e fala, ó, acontece isso, vamos mexer nisso, vamos melhorar aquilo, né? Tem pontos lá, peculiaridade dentro da empresa que você não sabe. Então a Assembleia é soberana para isso. Aí dali, depois da Assembleia, você vai, senta com o seu corpo jurídico, monta a pauta, né, protocola no sindicato patronal ou na própria empresa, se for acordo coletivo, e dali começa a negociação. Se a gente for discutir defasagens salariais, a gente não consegue repor tão cedo, não, porque a defasagem salarial dos trabalhadores é muito grande, né? Então, assim, a gente tenta aí, hoje, a maioria das negociações, poucas negociações acima da inflação, sempre a inflação e pouquinho. Vamos ver agora com o novo governo, com a nova situação, como dizer, o governo é nosso, mas os deputados não, né? Não temos a Câmara, então a dificuldade já está aí, né? E precisamos pautar, né? Precisamos pautar o que foi arrancado de nós, né? Que foi o nosso direito. Terceirização, reforma trabalhista e muito mais, né? Então precisamos avançar, na verdade. E aí as negociações é isso, né? É a pauta, é o corpo jurídico, e ir para a disputa, ir para a porta da empresa, trazer de volta a fala da empresa. E muitas vezes as primeiras negociações, as reuniões é negativa, eu não posso isso, porque o patrão nunca pode nada para o trabalhador, na verdade é essa, né? Mas só lucro em cima de lucro, na verdade é isso. A classe patronal é assim, é lucro em cima de lucro, mas na hora que você senta para negociar com o trabalhador, é reajuste zero, não posso, e aí você tem que ir em cima, né? Ou então você tem que pegar e gravar, e já chegou quando ele começar a abrir a boca, você já solta ali a gravação do ano passado, que é o mesmo chororô do outro ano. Então, mas a gente não pode se recuar através de um choro de um patrão desse, tem que avançar, senão o trabalhador não tem conquista. Você, sem a luta, sem a organização, é impossível você conquistar. Vamos falar um pouco do que representou, o Wilson, antes de falar do 14º Concult, né, que terminou, antes de falar desse novo momento do que o movimento sindical vive, vamos falar um pouco o que significou a reforma trabalhista para o movimento sindical, principalmente o movimento sindical combativo que ia para a luta, que fazia o enfrentamento. Que aqueles que viviam do imposto sindical, esses tinham que acabar mesmo. Aliás, eu participei dos inícios do debate da fundação da CUT. A CUT sempre foi contra o imposto sindical, ela defendia um outro tipo de relação com a base. Mas o governo Temer mandou a reforma trabalhista, não foi só nos pontos do desmonte do sindicato, mas na questão de direito dos trabalhadores também. Vamos dar uma viajada nesse período aí. Bom, vamos começar pelo golpe, né? No golpe da derrubada da presidenta Dilma, ali foi um golpe já organizado ali, né, para retirar direitos dos trabalhadores. O golpe foi o grande sinal. Derrubou a Dilma, aí veio o Temer, né, o vampirão, atacou nossos direitos, veio reforma trabalhista, veio terceirização, e aí, assim, do modo geral, né, a reforma trabalhista foi violenta. Tanto que a mídia bateu só na contribuição sindical, né, e o trabalhador ficou focado naquela contribuição, né? Não, você não vai precisar mais pagar contribuição sindical. O lucro do trabalhador era não pagar mais um dia de trabalho. Né?
você não vai mais precisar pagar com o sindicato. Então, assim, e por trás disso tinha um monte de coisa que estava passando. Então, assim, foi um desastre para nós, né? Então, o trabalhador focou muito nessa contribuição. E aí, quando você ia dialogar com o trabalhador, não, mas não é só isso não que eles querem. Tem isso aqui que eles querem desmontar, né? A organização dos trabalhadores, negociação entre patrão e empregado no local de trabalho. Então, vários pontos. Mas o ataque foi tão pesado em cima dos sindicatos que foi difícil mostrar para o trabalhador. Ele foi sentir depois que foi aprovado. E aí que ele fez sentir, pô, o que está por trás disso? Né? Que a mídia bateu muito forte. E aí, assim, queremos agora avançar, né? Precisamos dar o que nós perdemos lá na reforma, precisamos avançar. Agora, eu sei que não vai cancelar a reforma na íntegra, mas precisamos, né, minimamente recuperar o que foi perdido, né? As contribuições, né? A CUT era contra a contribuição sindical, sim, mas ela é a favor da condição discutida em assembleia, discutido com o trabalhador, né? Contribuição sindical, falava a contribuição sindical era para o sindicato, não, mas ninguém falou do rateio da contribuição sindical que ia para o governo também, mas ninguém falava isso, só falava que o trabalhador ia parar de pagar o sindicato, entendeu? E aí se desmontou. Lógico, a reforma trabalhista, de um ponto, a gente entende assim, muitos sindicatos mesmo, vamos falar aí, sindicatos que não tinham atuação, sindicato de pasta, sindicato que vivia de imposto sindical, esses fecharam as portas, porque vivia só daquilo, né? Só vivia da contribuição, descontava dele, ficava 11 meses dormindo e aí depois aparecia de novo para poder pegar a contribuição. Esse acabou, né? Agora, né, com a volta da contribuição aí do STF aí, né, estão voltando de novo surgir esses famosos defuntos aí que ficaram dormindo aí há 20 anos, aí ficaram dormindo e agora querem aparecer aí como salvador. Mas isso tem que ter uma política bem firme sobre essas organizações, da onde que o sindicato vem, se ele é mesmo da categoria, se ele tem vínculo empregatício. Senão vai continuar mesmo banalizar o movimento sindical. E sindicatos que não representam ninguém. Mas me diz uma coisa, o Filso. O STF está regulando a contribuição assistencial também vinculado a uma assembleia. Tem que ter uma assembleia para decidir a taxa, a pauta, e é aprovado num acordo coletivo, certo? A contribuição assistencial que o STF aprovou, nós já tínhamos lá atrás, né? Nós já tínhamos essa contribuição. Só do julgamento de Gilmar que deu a inconstitucionalidade dessa contribuição, tinha que ter autorização expressa do trabalhador, mas nós já tínhamos essa contribuição lá atrás. Então agora ela só validou, agora veio de novo, que uma assembleia soberana, que o sindicato discutir na assembleia, né, o valor que ele discutir vai ser descontado dele. A minha pergunta é se isso não impede esses sindicatos cartoriais, só de cartório, porque vai ter que ter uma assembleia. E sindicato, pelo menos os que eu conhecia, não tinha na mínima condição de fazer uma assembleia. Ou não tem limite, assembleia de 2, 3 pode aprovar? Então, essa é o grande gargalo disso aí, né? Estamos aí agora com a nossa nova pauta do fortalecimento das entidades sindicais e na pauta do fortalecimento das entidades sindicais, lá está falando sobre a representatividade de sindicatos, justamente para acabar com esses sindicatos de pasta, né? Porque o cara vai lá, faz uma assembleia com 2, 3, trabalha junto com o patrão, né? Porque você sabe que o acordo coletivo, né, dependendo do sindicato, ele só beneficia o patrão, o trabalhador nem sequer. E impõe uma contribuição lá, e aí, na hora de o trabalhador levar a cartilha, o sindicato está sempre fechado, o sindicato não tem, o cara não tem local, o cara não tem paradeiro, não tem, né? Podia citar exemplos de vários sindicatos que eu conheço, que é de pasta aí, que só beneficia a classe patronal. Então, assim, tem a reforma que está vindo aí, que a gente a pauta da classe trabalhadora, do fortalecimento das entidades sindicais, que tem um acordo com as centrais, é justamente isso, é brecar essa pulverização de sindicatos aí de pasta, acabar com isso. Tem muitos sindicatos que estão com mandato vencido, milhares de sindicatos com mandato vencido. Isso teria, assim, na nova medida que saiu do governo, teria que ter acabado já. Sindicato com mais de 4 anos aí com o mandato vencido, porque é um sindicato que não tem representação. Aí vamos dar mais uma oportunidade para ele legalizar, mais um tempo para ele se arrumar. Não tá vencido porque não existe mesmo. É o sindicato, famoso sindicato de pasta. Então tinha que eliminar ou então fazer uma varredura nesses sindicatos que são aí, dizem que são formados pelos trabalhadores, mas na verdade não são trabalhadores não. São fadados assim a fazer o interesse da classe patronal. Então a CUT está debruçando sobre esse aspecto do ponto de vista da legalização dos sindicatos.
Tem uma proposta para ajudar a combater? Alguma proposta que vai ser encaminhada ao Congresso, alguma coisa assim? Tem uma proposta sendo discutida com todas as centrais, né? Já tem unidade com todas as centrais, que é isso mesmo, que é a representação. O sindicato tem que ter representação. E o acordo coletivo dele abrange a quantas pessoas? Quantas pessoas que ele representa? Se verdadeiramente ele representa. Vai ter que ter uma aferição nisso, né? Para não ficar um negócio bagunçado, um negócio banalizado. Ó, eu sou representante de 50 mil trabalhadores, mas, né, você vai lá na Assembleia do cara, não vai 30, não vai 20, não vai 10, e aí? Né, quem você realmente representa? Né, você não representa ninguém. Então esse cuidado as centrais tiveram para poder formalizar uma pauta para ser discutida no Congresso, para fechar mesmo as portas, para não escancarar para falsos sindicatos ser representado, ficar só, voltar, né, como você falou, voltar esses velhos sindicatos aí só para arrecadar e não representar ninguém. Isso atrapalha os sindicatos que têm representação, isso atrapalha os sindicatos que querem mesmo fazer a luta, porque sempre quando você faz negociação, principalmente, vamos dizer, no ramo nosso, no ramo da alimentação, que temos os monopólios aí da vida aí que você vem sempre, quando você senta para negociar com o patrão aí, né, classe patronal, ele fala, não, mas já negociei com Ciclano e Beltrano, quer dizer, menor ainda já te impõe aquelas condições, então assim, é difícil. E esses sindicatos vêm perpetuando aí sem nenhum compromisso com o trabalhador. Eu acho assim, agora, né, a Superintendência Regional do Trabalho, acho que eles têm um poder de fiscalizar melhor os sindicatos quando faz a sua atualização, quando manda a sua documentação lá. E aí, vê qualquer irregularidade. Tem o Ministério Público aí que tem um trabalho muito bom, né? Quando pega alguns sindicatos aí que, né, fardado aí de representante, não representa ninguém, se está ali só para arrecadar e fazer as coisas erradas. Então, eu acho que tem que ter um policiamento mais rígido em cima desses sindicatos para poder deixar aqueles que realmente trabalham representar os trabalhadores. Qual que é o papel do Ministério do Trabalho nesse processo? Porque no período anterior, no governo anterior, aí, que não é bom falar o nome não, que faz propaganda dele, ele acabou com o Ministério do Trabalho e entregou o setor, o Ministério do Trabalho, entregou para um empresário tomar conta. Nesse período, obviamente, eu imagino que nenhuma pauta subia até o Ministério relevante em defesa dos trabalhadores chegava a ser discutido no período anterior. O papel do Ministério do Trabalho é fiscalizar, mas se você, igual o Bento se falou, o governo passado ele sucateou, né? Ele sucateou, vamos dizer, do passado e do outro que pegou ali, do golpe da Dilma ali, né? Eles sucatearam, porque era um mecanismo que o sindicato tinha de denúncia, né? Ele sucateou, não tem concurso, né? Se você vai na superintendência hoje que está lá o doutor Alexandre Canteiro, né? Ele pegou aquele sucateado, que ele não tem condições nenhuma, né? Falta profissionais, né? Não tem estrutura, né? Então, assim, agora vamos começar a reorganizar, vamos dizer, a superintendência, porque é um mecanismo que o sindicato entende que é para sua negociação, para fiscalização, excesso de jornada, falta de EPIs. Eu acho que é um braço direito do movimento sindical, mas primeiro precisamos reestruturar isso com os servidores, fazer a equiparação salarial dos servidores. Tem servidores ali que estão com salário chatado há muitos anos. Antes deles começarem a ajudar os trabalhadores, eles precisam se ajudar. Exatamente. Eles precisam ser ajudados. Exatamente. Antes de começar a ajudar, nós precisamos ajudar, eles têm que organizar a casa, porque eles pegaram aquele ali sucateado mesmo, sem condições nenhuma de fazer qualquer tipo de trabalho de fiscalização. E o concurso, né? Precisamos de concurso, precisamos de novos auditores fiscais, precisamos de melhorar aquilo ali, para mostrar que aquilo ali realmente é a casa do trabalhador também. Eu sempre digo, quando tenho oportunidade, de que no governo anterior foi um desmonte do Estado, porque houve até a aprovação do estado de emergência para poder fazer campanha no período eleitoral, até intervindo na federação, obrigando os estados a baixar impostos. Foi todo um desmonte. Ministério do Trabalho, Ministério da Cultura, Ministério das Mulheres, Direitos Humanos, foi tudo desmontado. Indústria e comércio, foi absolutamente tudo desmontado. Esse processo de montagem, tem como discutir o nome do ministro do Trabalho é o Marinho? É Marinho, né? Isso. Ele é aberto às sugestões do movimento sindical, tem conversado com as centrais, tem debatido essas questões? Olha, se é aberto, não sei, mas tem que bater na porta dele e mostrar que tem pauta, né? Eu acho que a gente temos que
provocar e ir para cima, né? Tivemos agora uma discussão agora há pouco tempo sobre a NR36, que regula todo o trabalho do setor frigorífico. Tá vendo? Hoje é uma máquina aí, você vê os monopólios. E aí estava sendo então, uma organização tripartite entre trabalhador, né, governo, né, e patrão, que estava sendo harmonizada. Mas essa harmonia que eles falam é retirar pontos, é retirar direitos do trabalhador. E nós se organizamos através do nosso deputado federal, né? Graças ao nosso deputado federal Wander, né, que conseguiu abrir a porta lá para a gente falar com o ministro, a gente foi lá e mostrou, olha aqui, está sendo discutido isso aqui, mas o governo é nosso. Vamos parar, porque o governo de retirar direito foi esse que saiu aí. Esse aí atacou os trabalhadores, esse aí arrebentou com os trabalhadores. Então agora o governo tem que discutir com as centrais, tem que discutir com os sindicatos, o que é a verdadeira pauta dos trabalhadores. Aí parou. Mas eu acho que assim, temos que provocar, na verdade, né? Igual eu falei, o governo, o Lula é nosso, mas o governo não é nosso. Então cada dia é um embatimento. Tivemos uma reunião ontem, né, com o pessoal que veio, estava fazendo um congresso, e falamos que nós temos que ir para a rua. Colocar nossas pautas. Não podemos ficar esperando que caia do céu. Porque nada foi fácil para o trabalhador. Então é agora também de ir para a rua, nos organizarmos e colocar nossa pauta. 40 horas, cadê as 40 horas que precisamos discutir? Vamos ficar de novo, igual ficamos para trás, né? Não discutimos nada, não avançamos em nada, e aí todo mundo se acertando, todo mundo se organizando. E o trabalhador, que hora que ele vai recuperar o que perdeu? Que hora que a gente participa desse banquete? Exatamente, né? Mas acho que para isso precisamos ir para a rua e mostrar. O governo é nosso, as nossas pautas. Que hora que vamos sentar para discutir nossas pautas? Queremos de volta nossos direitos. E aí, né? Então precisamos também, eu acho que está faltando isso, mas a gente saiu de um congresso da CUT estadual, da CUT nacional, já com encaminhamento de ir para Brasília, marcha a Brasília e começar a provocar. Senão não vamos ser lembrados, não vamos ser pautados, né? Quem não é visto não é lembrado, né? O primeiro e o segundo governo Lula, você já era dirigente sindical. O Lula foi eleito em 2002, estava iniciando. Houve, me parece, não sei se o governo drenou as direções para a estrutura de governo. Teve muita gente do PT, da CUT indo para o governo. Acabou dando uma queda na mobilização do movimento sindical. Isso levou o movimento sindical a entender isso. O governo é nosso, eu não preciso mais lutar. Eu não preciso fazer greve, não preciso mais... E parece que isso acabou dando uma queda no movimento sindical e acabou tendo problemas, inclusive com o governo e tal. Você acha que esse movimento volta a acontecendo novamente? Outra vez os principais quadros do movimento sindical estão sendo drenados para o governo? Então, pode acontecer novamente o mesmo esvaziamento que aconteceu naquele período? Ou dessa vez o movimento já está vacinado? Você falou tudo, o movimento está vacinado. Eu acho que o que aconteceu no governo Lula, no governo Dilma, né, como dizer, o governo é nosso. Então não precisamos fazer nada, o governo vai fazer tudo pela gente. Não, negativo. Nós tínhamos 40 horas já discutida, né, tinha uma conversa já com... tivemos reunião com o Ministério Público do Trabalho que ia ser gradativo. E aí, num desentendimento com as centrais, não, queremos que 40 horas seja agora. E aí nem agora nem depois, né? Hoje o trabalhador trabalha aí 10 horas, 12 horas aí, né? Então não houve essa discussão. Então assim, é isso que você falou. O que aconteceu no passado, a tranquilidade que o movimento ficou, que os quadros foram para o governo, tenho certeza que agora não vai ser, porque a gente sentiu na pele o que é não avançar nas nossas conquistas, né? A gente não avançou. Então agora a gente já está gato escaldado, né? Vamos dizer assim a palavra certa aí, com esse tipo de movimento. Estamos nos preparando. Todas as falas que os movimentos fazem, a gente está indo por aí, mobilizar o trabalhador, sim, de ir para a rua, de colocar nossas pautas, senão não avança. E aí, mas o governo podemos atacar. Não, mas a gente não vai atacar o governo xingando o governo, esculhambando o governo, não. A gente vai atacar o governo mostrando que ele tem que sentar com as centrais, tem que sentar com os sindicatos para discutir a pauta. Nós temos que avançar, senão... Igual você falou, né? Todo mundo pega um pedacinho do bolo, cada um se ajeita e vamos esquecendo. E aí passa 4 anos, depois não reelege, outro de novo. E aí vai. E nós, trabalhadores, vamos ser discutidos quando? Quando que não vai ter nossas pautas, né, discutidas com nós? Né? O pessoal mais à direita gosta de dizer que o MST ocupa, como que é? Não é ocupa, enfim, né, que o MST faz ocupações. Se o MST não fizer ocupação, mesmo no governo Lula, não vai saber que a necessidade da reforma agrária, que tem gente que precisa trabalhar, que precisa produzir. Você está dizendo que é a mesma coisa, o trabalhador tem que ir para a rua, tem que fazer concentrações, passeatas, quando não acertar na categoria tem que ir para a greve, porque senão, quem não chora não mama.
Exatamente, quem não chora não mama, quem não é visto não é lembrado. Então é isso, né? É ir pra rua, é o sindicato não ter medo de fazer o embate, não ter medo de apontar o dedo onde que está o erro e apontar onde que precisamos avançar, né? Não ficar falando, mas o governo é nosso, vamos entender diferente. Não, você não está ali, você não vai fazer baderna, você vai reivindicar o que é seu. Né, o que é de direito seu e que você quer que avance. Então é mais ou menos isso. Precisamos avançar e precisamos recuperar a credibilidade, precisa recuperar, né? Já o governo tem feito, nos 10 meses, tem feito um bom trabalho, né? A credibilidade do Brasil mudou um pouco, né? Em vista do que estava para trás, né? Então, assim, não entrando muito nessa pauta, né? Do que nós passamos, o desastre que foi para trás, mas precisamos avançar, né? Ficou para trás. O que ficou para trás, agora queremos o futuro. E o futuro é recomeçar com o direito dos trabalhadores e das trabalhadoras também. Eu acho que é no geral. São 7h41. Vamos fazer um break, Mariana? E a gente volta já já com o Wilson Gregório, presidente da CUT Estadual Mato Grosso do Sul. Fique ligado. Daqui a pouco a gente volta com mais música. Sete horas 44 na Cidade Morena. Bom dia, Campo Grande. Bom dia, Mato Grosso do Sul. Bom dia, Brasil. Boa tarde, Londres. Boa noite, Tóquio. Estamos aqui com Wilson Gregório, presidente da Central Única dos Trabalhadores do Mato Grosso do Sul. Wilson, vamos falar um pouco da organização da CUT, como que ela se organiza a partir dos sindicatos filiados. Quantos sindicatos estão hoje efetivamente filiados na Central Única aqui no estado? Hoje, aproximadamente, nós temos 150 sindicatos filiados na CUT Mato Grosso do Sul aqui.
150? 150 sindicatos filiados. A maior central, né? Acho que a maior central organizativa que depois que muitas centrais, posso dizer assim, muitas centrais depois do fim das contribuições, das organizações, se perdeu no meio do caminho. E a CUT se manteve firme, mas é pela sua organização, né, e pela sua luta, pela sua formação, que isso é muito importante para os sindicatos, para o dirigente, para entender o que é o movimento sindical. Né? Não é uma central que você paga, você contribui com valor e é restituído aquele valor, né? Então, assim, isso era tipo de centrais que estava fadada a acabar. Acabou a contribuição, acabou a central. Então, mas a CUT está aí, firme e forte, passamos esse perrengue, esse período aí, estamos aí, e sempre na luta, sempre na defesa, sempre no embate, né? Independente do governo. Você recentemente teve o encontro, o Secult, né? O Congresso Estadual da CUT. Quantos sindicatos participaram? Olha, tivemos mais ou menos umas 180 delegados e delegadas no nosso congresso. Na faixa de 150 sindicatos filiados, acho que uns 120 participaram ali de sindicatos, né, do congresso da CUT. Fizemos a nossa eleição, né? Foi reeleito, né, para a CUT agora, mais 4 anos aí, né? Toda a diretoria ali, renovamos também, colocamos quadros novos ali, categorias que não estavam dentro da CUT, que estava afastado, que veio para dentro da CUT, ramos fortes que veio para dentro da CUT, e estamos aí consagrados aí praticamente todos os ramos dentro da CUT aí. Eu acho que o papel nosso do Secult é fortalecer e se preparar para os 4 anos e levar nossas pautas, que é o principal, a bandeira de luta dos sindicatos, né? As reivindicações sempre no Secult, depois para o Concult, para deliberar os encaminhamentos para os 4 anos aí. Nos preparar para os 4 anos para frente aí. Você falou do Congresso Nacional. Como é que foi? Quantos dias de debate? Como é que foi esse debate? Muitos palestrantes, muitas novidades, grandes desafios? Olha, tinha mais de 40 países, né, participando do congresso, né, da CUT. 40 países? Participando do congresso, delegações, né, mais de 2.000 delegados. Foi 4 dias assim, de grande debate, grande pauta, né, dos trabalhadores, das trabalhadoras. Então, assim, foi é sempre um aprendizado dos Concult, que a gente sai de lá renovado e preparado. Você veio do Secult, né, já com as nossas pautas, tiramos nossas pautas e vamos para o Concult já, e daí dos 4 dias temos já a nossa pauta preparada para os 4 anos que temos aí de governo, os 4 anos da pauta dos trabalhadores. Tem muito trabalho, vamos dizer. Estamos ali energizados, que precisamos avançar. A pauta principal é avançar nas nossas conquistas, recuperar o que perdemos e sempre avançar, nunca recuar, sempre avançarmos. Do ponto de vista... A primeira coisa que vem na cabeça de todo mundo que nos ouve, do trabalhador, é qual que é a pauta de reivindicação, pensa no quanto é que vai reivindicar de salário. Mas hoje o trabalho ele não reivindica apenas a questão salarial. Tem as questões da qualidade de vida, da saúde do trabalhador, da saúde mental, do transporte, das condições, enfim, do trabalho. Tem alguma novidade nessa pauta que vai centrar fogo além da questão salarial? Que eu sei que a luta contra a inflação é uma luta eterna, né? Essa não acaba nunca e o sindicato sempre vai estar fazendo. Mas tem tecnologia, tem a questão da preparação do trabalho para essas novas tecnologias e inovações que surgem no mundo do trabalho. Como é que está esse debate? É igual a gente falou, né? Temos que reconstruir o Brasil, né? Quando a gente começa reconstruindo a superintendência, que praticamente várias superintendências foi assumida por dirigentes sindicais, que sabem fazer a luta, que conhecem de perto a dificuldade dos trabalhadores. Então começamos ali a organizar, né? E aí tivemos muitas discussões sobre o local de trabalho do trabalhador, né? Assédio moral, tudo quanto é tipo de pauta saiu ali. E principalmente a saúde do trabalhador, que hoje, né, hoje nós precisamos de trabalho, mas precisamos de trabalho de qualidade, que hoje muitas empresas não oferecem isso para a gente, né?
ela maqueia o local de trabalho, né, para poder produzir mais, e aí vai uma fiscalização para a mídia, é a melhor empresa para trabalhar, é uma empresa que gera, que vamos dizer assim, que gera milhares de emprego, e aí todo mundo vê aquela empresa como a melhor empresa, mas na verdade ali dentro do seu local de trabalho ela não dá um mínimo de respeito para o trabalhador, não dá um plano de saúde para o trabalhador, uma empresa que mais lesiona o trabalhador, que mais arrebenta com a saúde do trabalhador, pô, joga ele aí para o município cuidar. Então assim, o que saiu de direção para nós lá? Reconstruir o Brasil. Como reconstruir? É fazer a discussão nos locais de trabalho, né? Denunciar essas empresas, essas grandes multinacionais, né? Que elas precisam se adequar, precisam se modernizar e conversar com os sindicatos, né? Que agora que o novo governo, que algumas empresas aí estão voltando a conversar com o sindicato, porque o fim da produtividade, o fim de muitas coisas da nossa reforma, as empresas não estavam nem aí preocupadas com o sindicato, porque a superintendência estava sucateada, né? Não tinha como fiscalizar, então eles aproveitavam, vamos dizer, nunca lucraram tanto, nunca arrebentaram tanto com a vida do trabalhador, com a saúde do trabalhador, como foi esse governo para trás aí. E agora vamos reconstruir o Brasil, mas também pautado na qualidade de emprego. Tem muita discussão sobre o custo da mão de obra no Brasil, e sempre se relaciona aos tigres asiáticos, né, Taiwan, aquela coisa todinha. E a gente sabe que a carga horária e os direitos dos trabalhadores nesses países praticamente não existe. Na verdade, a ponte para o futuro que o Temer foi o início a carta do Temer para a elite, para anunciar que ele ia cumprir a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, milhares de empregos. Aquela coisa toda. Na verdade foi um aceno dizendo, olha, nós vamos sucatear mesmo esse negócio aqui para baratear o custo da mão de obra. Era mais ou menos isso, eles estavam buscando se inspirar nos tigres asiáticos, nesse desmonte do estado de bem-estar social, porque o Estado brasileiro, ele foi montado a partir de 88 na inspiração do estado de bem-estar social, que a Europa construiu no pós-guerra. Direitos dos trabalhadores, aposentadoria, saúde universal, direito à casa, moradia, as condições do trabalho mais ou menos que a Europa tinha conquistado. E nesses 6 anos e meio depois do golpe da Dilma, esse Estado foi desmontado. E dos pilares disso era o sucateamento da mão de obra? Sim, o golpe era para isso, né? Era, como diz o Temer, né? Ia gerar milhões de emprego, e não gerou nada, né? Você sabe disso, que não houve esse negócio de geração de emprego, não, né? Não teve emprego de qualidade, na verdade, né? As empresas faziam o que queriam, tiravam o direito dos trabalhadores, não tinha, assim, estavam terra arrasada. Foi isso, a reforma trabalhista trouxe isso para os trabalhadores, né? E aí veio a pandemia também, você viu que quem pagou a fatura foi o trabalhador, milhares de vidas nós perdemos aí na pandemia, e quem lucrou mais nisso, teve empresa que nunca lucrou tanto na pandemia, igual algumas empresas, igual algumas atividades, igual alguns ramos aí, lucrou. Então, assim, esses últimos 6 anos, esse desastre que nós passamos aí, da reforma para cá, foi só para sucatear, acabar com o que já tinha, né? Com o discurso para os patrões que iam baratear a mão de obra. Sim, barateou a mão de obra mesmo, mas também acabou com a saúde do trabalhador, né? Jogou o trabalhador à miséria, sem perspectiva de trabalhador de arrumar emprego decente, de qualidade. Então agora é hora de reconstruir, volto a repetir, reconstruir o Brasil de novo, com emprego de qualidade, e mostrando para essas empresas que tem que ter o emprego de qualidade. Não é só a empresa tem que lucrar? Tem, né? A mão de obra do trabalhador é muito cara, não, mas e o lucro da empresa? Qual que é o lucro que ela tem em cima daquele trabalhador? Ela nunca mostra para a classe trabalhadora. Quando você vai discutir um PPR com uma empresa, vê se ela mostra o que ela lucrou. A lei fala que ela tem que discutir com o sindicato, mas não obriga ela a discutir. Mas você vê pelas mídias o lucro da empresa. Mas na hora que você vai discutir um reajuste, um PPR, um aumento que se quer, eles nem querem discutir, querem dar, vamos dizer, mal cobrir a inflação. Então, assim, é a hora da gente recuperar o país, reconstruir mais com qualidade, com mão de obra de qualidade. Essas empresas que achou que vai contratar e vai manter aquele trabalhador com um trabalho subhumano, trabalho escravo, e isso aí pode ter certeza que essas empresas aí estão fadadas a fechar, e o movimento sindical tem a obrigação de denunciar. Se o sindicato não denunciar, procure a central, procure o Ministério Público, tem vários canais aí que tá aí preparado para atender esses trabalhadores. E a gente fala para o trabalhador, dispute seu sindicato, dispute. Você vê que aquela diretoria está ali só para
viver na mordomia, vá para cima, dispute seu sindicato, que ali você tem, ali é a sua voz, ali é seu canal de defesa. O Wilson está me dizendo que sem o Estado, sem um Estado parceiro fiscalizando, cumprindo seu papel de fiscalizatório das atividades, é quase que impossível você sobreviver se o Estado for adversário, se o Estado vir para cima, desregulamentar, desregular, acaba complicando. Nessa visão de que o Estado é parceiro, qual a visão da política, não da política sindical, da política partidária mesmo, ou da representação dos trabalhadores em câmaras de município, em assembleias estaduais, em Assembleia Nacional? A CUT vai trabalhar nessa direção para eleger representação? Olha, Mariano, isso foi uma das pautas que foi tirado no Secult e no Concult. Essa pauta nós vamos avançar, né? Ano que vem, ano eleitoral, precisamos eleger vereadores, prefeitos e prefeitos. Então, esse movimento sindical tem que ir para dentro, tem que assumir isso mesmo, tem que disputar. A gente só vai reconstruir o Brasil se nós formos para esses espaços, que hoje, né, não falo na sua totalidade, mas algumas câmaras não tem nenhuma representação para o lado do trabalhador. E se você não tem um representante na Câmara dos Vereadores, fica difícil você avançar nas pautas. Então, a gente queremos, sim. Essa é uma pauta da CUT, da Central Única, de ocupar esses espaços. E é disputando. Nós sabemos aí que tem muitos vereadores, né, que não tem compromisso nenhum com trabalhadores, tem prefeito que piorou, tem discussão de prefeitos aí que querem dar reajuste menos que salário, menos que a inflação, quer sucatear os servidores. Estamos aí, tinha uma pauta aí da reforma administrativa, graças aí nosso governo assumiu, o movimento sindical conseguiu segurar, colocando a culpa nos servidores. Então, assim, assumir esse protagonismo agora. O movimento sindical tem que assumir esse papel, disputar as prefeituras, disputar as câmaras, para nós poder recuperar o país. Mas é só disputando que a gente vai conseguir reconquistar o Brasil, tirando esses falsos representantes que estão ali, né, dizendo que são do trabalhador, que é do povo, que está ali para ajudar o povo, e não está ajudando ninguém, a não ser a si mesmo e os governantes aí que eles são mandados. Tem a fala do Lula, quando ele decidiu fundar o Partido dos Trabalhadores, eu me lembro, isso faz muito tempo, já não vou me lembrar das palavras efetivamente que ele disse, mas ele disse que depois das greves dos metalúrgicos em 79, antes de 82, ele foi fazer lobby em Brasília para uma pauta de reivindicação que eles tinham aprovado. E todos os deputados que iam no palanque, nas greves, nos piquetes de greve para apoiar, porque ajudava a panfletar, inclusive, que eram parceiros, nenhum votou na pauta que eles levaram em Brasília. Aí ele tirou a lição de que só votaria na proposta dos trabalhadores se tivesse trabalhadores lá. E aí ele começou a construir, foi a decisão dele, que ele era contra, né? Ele deu várias declarações que ele era contra trabalhadores na política, que o trabalhador não tinha que se envolver em política, aquele negócio do dia. Ele voltou de lá decidido que tinha que fundar um partido para os trabalhadores e aí começou a articulação efetiva. Eu entendo isso, se só sente a necessidade de um posto de saúde quem tem um filho pequeno e precisa de um médico meia-noite e não tem dinheiro para pagar uma consulta particular. O transporte coletivo só é importante para quem não tem carro, para quem não tem moto e para quem precisa ir trabalhar cedo. Então, se você não levar a sua dor para esses locais, as pessoas não vão entender nunca. Pode até ser solidário, pode até ajudar com uma cesta básica, alguma coisa assim, mas defender efetivamente a proposta não vai defender. Então, me parece que essa é uma das grandes decisões desse Congresso, essa nova visão, depois do golpe, depois da Lava Jato, depois de toda essa perseguição. Aí vai a pergunta, você acha que o movimento sindical e a esquerda brasileira está num outro patamar de fazer política com outro entendimento? Sim, acho que a esquerda aprendeu, né? Acho que a gente perdeu em duras penas, que a gente precisa mudar o jeito de trabalhar. E isso que você falou, né, do presidente Lula, é exatamente o que nós discutimos no Congresso, né? A gente precisa mudar, nós temos que ir nos locais de trabalho mais, nós temos que ir no bairro, dialogar com a sociedade, dialogar com o morador ali e ver realmente. Então, acho que nós temos que voltar. O espaço que nós perdemos, que a gente perdeu
que a gente sentiu que a gente perdeu, que a gente não avançou, foi nos moradores, no bairro, conversar com a população, o que eles querem, na verdade. E acho que é isso que o movimento sindical, porque a gente ficava bitolado só na discussão dos movimentos sindical, mas a gente nunca discutia no bairro as necessidades dos moradores. Então isso foi pautado no nosso congresso, que precisamos voltar a fazer esse debate, recuperar esse espaço que foi recuperado, que a direita avançou e avançou muito. Você sabe disso, como que foi aí as eleições aí passadas aí, como que está o Congresso, como que está aí as câmaras de vereadores, das assembleias, como que está sendo discutido hoje. Então a gente aprendeu em duras penas, mas vamos avançar. A proposta nossa agora é ir para as câmaras de vereadores, fazer a disputa e recuperar, né, e ouvir melhor o povo, né, que na verdade que os grandes vereadores, vamos dizer vereadores, deputados aí não ouvem o povo, né, fala que ouve, mas na sua pauta sempre não é discutido. Quando você vai na Assembleia, você não vê a pauta do trabalhador, uma discussão voltada para o trabalhador, porque cada um tem seu compromisso, seu acerto, e não pauta, né, vamos dizer. Hoje aí nós temos poucos deputados aí que são de esquerda mesmo, que fazem a pauta, né, nas câmaras piorou, né, temos poucos também de vereadores. Então a proposta nossa é assumir esses espaços, mas como assumir? Com seriedade, com liderança, que nós temos dentro do movimento sindical grande liderança, mas estava meio escondido, meio apagado, e a gente está trabalhando essas grandes lideranças para estar assumindo, né? E nós, a CUT em si, fazer a luta, fazer a campanha, discutir com o trabalhador da categoria, discutir com o morador, que aquele representante nosso vai ser, aquele trabalhador ali é o melhor representante nosso nas câmaras e nas assembleias aí. Acho que a proposta seria, essa é a proposta que tiramos do Congresso também. 8 horas, 1 minuto na Cidade de Morena, os 5 minutos que eu pedi pro Wilson já se esgotaram. Ah, mas ele não ia acordar cedo, tão cedo para vir aqui falar só 5 minutos também, né? Quero agradecer a gentileza do tamanho da sua agenda, agradecer, mas eu vou insistir publicamente aqui. No meu período a gente não tinha a estrutura, quando era do movimento sindical, não tinha estrutura para fazer todo... Não tinha internet, não tinha essa coisa todinha. Mas você tem uma missão de trabalhar essa comunicação do movimento sindical. Uma das tarefas para fazer política é se comunicar bem. Ela tem sua posição política e ideológica, mas precisa se comunicar melhor. Precisa pensar numa assessoria, numa estrutura, em alguma coisa e está pautando mais a imprensa. Mas, enfim... fazendo essa queixa pública aqui para você, quero abrir... dizer não, mas eu falo isso para minha mãe toda semana. Agradecer a sua presença e deixar você à vontade para algum assunto que eu não perguntei, alguma coisa que você precisa colocar, né, que passou lá nesse Congresso Nacional, esse novo momento que o movimento sindical espera viver. Né, porque depende muito dele, né, depende muito da sua capacidade de sair para a rua, de reivindicar, de se organizar, também para ter essas vitórias necessárias para o avanço da luta dos trabalhadores. Os microfones estão à sua disposição. Bom, Mariano, igual a sua cobrança, essa é uma cobrança da CUT também, né? O que a gente perdeu nas últimas eleições foi na comunicação. A falha do movimento sindical é a comunicação. E a CUT já temos hoje, né, temos as brigadas digitais hoje, que a gente já trabalha isso dentro da central, dentro dos sindicatos. A gente é um novo mecanismo para o movimento sindical trabalhar isso com o seu trabalhador. É chegar as informações nos trabalhadores. No que a gente não avançou, que foi na comunicação, a gente quer trabalhar mais forte nisso, quer que a comunicação chega para o trabalhador. Eu sei que hoje as mídias não é totalmente liberada para a classe trabalhadora, mas as brigadas digitais estão aí para dialogar a pauta dos trabalhadores, né? O recado que eu deixo assim, é o seguinte, o trabalhador tem que acreditar nos seus sindicatos, né? Sei que é difícil a gente falar, porque ainda está pulverizada ainda os falsos representantes do movimento sindical, aquele representante falso representante do trabalhador, mas o trabalhador tem que se organizar, o sindicato está na porta da empresa, conversando com o trabalhador, tem que chegar, o que o sindicato está conversando, o que o sindicato está dialogando, cobrar, apontar as falhas do sindicato, para melhorar, só a cobrança do trabalhador, que nós podemos melhorar os quadros do movimento sindical, só a discussão dos trabalhadores que a gente consegue avançar, né, e disputar.
Eu acho que o trabalhador não pode ter medo de disputar os sindicatos, né? O trabalhador não pode ter medo de ir para a rua quando é convocado pelo sindicato para poder, porque quando o sindicato convoca para ir para a rua, porque estamos discutindo uma bandeira, e uma bandeira é uma bandeira de luta, é uma reivindicação que é pautada, foi discutido na Assembleia, aquilo que o patrão, que nada vem de graça para nós e vem fácil, né? Você sabe muito bem que a classe patronal, eles são fechados e eles não dão nada para o trabalhador, e sim retira, né? Acaba com a saúde do trabalhador, rebenta com o trabalhador, e depois joga para o município cuidar aí, e manda embora, depois da reforma aí, faz seu acerto, não paga, e aí tá daquele jeito. Então, assim, nosso papel agora é recuperar o país e fazer o trabalhador ter credibilidade e acreditar no dirigente sindical, acreditar nos sindicatos. O sindicato não está fazendo aquilo que ele foi eleito para isso, tem uns caminhos aí, que tem as denúncias, tem os encaminhamentos aí, que pode ser feito, pode ser discutido com o sindicato. Mas o trabalhador tem que ir para dentro do seu sindicato, tem que discutir, tem que dar de dedo na cara do seu representante, tem que falar o que ele está fazendo certo, o que ele está fazendo errado e avançar. Eu acho que só vamos reconstruir o Brasil com pautas, né, para a classe trabalhadora, né, se a gente for para a rua, a gente acreditar num país que vai ser melhor. E a gente acredita que o país vai melhorar. Nós acreditamos que vamos recuperar o que foi arrancado de nós, duras penas aí, que foi as reformas, os ataques que teve aí, tanto na iniciativa privada, tanto para servidor. Então, eu acho que o momento é nosso, mas precisamos também mostrar que nossa pauta não pode esquecer das nossas pautas. 8h06, a gente volta amanhã com quem, Mariana? Amanhã a gente tem a Panvet, que é uma veterinária que trabalha, parecida meio com o Lucas, assim, que já veio no programa, mas a Pan trabalha com visitas em casa também, acupuntura para doguinhos e cachorrinhos e gatinhos, enfim. Amanhã a Pamela, na verdade, né? Panvet para os amigos, mas a Pamela vai estar aqui e vai estar falando sobre cuidados de pets e principalmente nesse calor agora, né? Amanhã uma pauta mais leve. Mais light. 8h06, muito obrigado.